tem 38 anos de idade, natural de Maputo, capital moçambicana, e foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus há 20 anos e pai de 2 filhos. Em 2019, a igreja introduziu uma lei, a lei de vasectomia, ou seja, uma cirurgia feita nos homens para não gerar filhos, uma decisão recusada pelo pastor, visto que o mesmo queria ter uma família. A igreja decidiu afastar o pastor do corpo pastoral, uma situação que não agradou o pastor. O que acontece é o seguinte, em 2019 a igreja decidiu me afastar porque eu não aceitei uma recomendação ou uma ordem, né? Segundo o bispo que conversou comigo junto com a minha esposa, disse que se era a ordem do bispo Macedo que eu tinha que fazer um procedimento de vasectomia. Então eu perguntei, questionei, porque essa ordem está a vir depois de 19 anos, ou 20 anos, sucessivamente 20 anos, que eu sou pastor da Igreja Universal. Então eu perguntei, esta ordem é para hoje eu fazer vasectomia, por quê? Então era a condição para que eu continuasse como pastor da Igreja Universal. E neste âmbito eu disse não estava em condições de fazer a vasectomia. E eu em algum momento sabia, né, o que poderia acontecer por eu não aceitar fazer a vasectomia. Mas eu não estava muito certo de que eu poderia ser afastado efetivamente de um trabalho que vinha fazer já há 20 anos. A igreja deixou de pagar o aluguer da casa sem informar o pastor, aliás, caso que chegou até as mãos da justiça. De lá para cá, o proprietário da residência onde Tembe vive, alugada pela igreja, tem estado a cobrar as chaves da casa pela falta de pagamento do aluguer. Eu estava até de saída quando alguém bate a porta. Então, alguém bate a porta, minha esposa foi lá para atender, que eu mesmo estava de saída, né? Ela estava mais perto da porta do que eu. Então, quando ela vai atender, estava lá fora o advogado do proprietário da casa, por sinal o irmão dele, e estava lá também 6 homens e um caminhão lá fora. Então, pronto, eu perguntei a ele, bom dia. Então, a única palavra que ele me dirigiu é que ele quer a chave da casa. Quer a chave da casa? Sim. Mas como quer a chave da casa? É assim mesmo? Não. Ele nem se dirigiu palavra para mim. Não se dirigiu para mim e simplesmente disse, olha, vocês entram e tiram as coisas lá dentro, colocam no caminhão. Então eu nem perguntar onde é que vão essas coisas que vocês vão tirar, o que vocês vão tirar lá dentro. Não tive nem tempo para isso, porque nem deu tempo para isto. De repente já estão querendo entrar. Então eu fiquei na frente, né? Na frente deles, na porta. Vão entrar, vão para onde? Quem são vocês? O que vieram fazer? Que não estão a me explicar nada. Ali foi quando começou impura, não impura. O pastor diz que a Igreja Universal do Reino de Deus deve pagar os direitos, tendo em conta que serviu a igreja há mais de 20 anos para poder seguir com a sua vida normal junto da sua família fora da IUR. Porque aqui o que aconteceu é que a igreja foi condenada a pagar uma indenização. Foram 6 milhões de meticais que a igreja foi condenada a pagar. E a igreja recorreu dessa decisão. Aliás, até a recorrência dessa decisão foi indeferido. E eles fizeram uma reclamação. É essa reclamação que está ao nível do Tribunal Superior da Beira. E quanto à providência que nos dá o direito de continuar na casa, porque uma providência cautelar é algo urgente, então não tem como recorrer a essa decisão. Mas a providência, assim como ela é, não há recorrência. Tanto que estamos ali. E a igreja nunca chegou, nunca nos aproximou para dizer que vocês devem sair. Nunca nos comunicou. O ex-pastor da Igreja Universal em Tete, que desde 2019 tem estado num braço de ferro com a IURD,
foi recentemente surpreendido por 6 homens desconhecidos que estavam na companhia de um advogado do proprietário do imóvel, onde o pastor, sua esposa e seus 2 filhos vivem, para despejá-lo do imóvel, alegadamente porque a Igreja Universal não está a pagar o aluguel do imóvel há vários meses. Aliás, o assunto já está no tribunal. Por volta das 9 horas, então eu entrei para chamar meu esposo. E meu esposo saiu para falar com eles. E quando eles estavam a falar com meu esposo, praticamente quase nem falaram com meu esposo. O advogado do proprietário, o Dr. Paulo Costa, ele foi o primeiro a entrar dentro de casa. E nisto, quando eu percebi que ele estava a entrar, eu pedi para retirar-se. E ele disse não, que queria as chaves da casa. E colocou a mão na fechadura. E eu coloquei a mão primeiro que ele. Então ele disse, dá a chave de casa. Eu disse que não vou dar a chave de casa. Onde é que está o mandato? Então ele disse, o mandato está no escritório, mas dá a chave de casa. Eu disse não. Então foi quando meu esposo, ele disse para o advogado sair. Ele não quis sair e eu tentei fechar a porta. Foi quando o advogado do proprietário, ele empurrou-me. E nisto quase que eu caía e batia com a cabeça, mas mesmo assim eu tentava fechar a porta. Então quando eu tentava fechar com a porta, a minha bebê que estava no meu colo começou a chorar. E meu esposo dizia, deixa a minha família, porque os homens do lado de fora já estavam a pegar o meu esposo. Então foi quando o advogado do proprietário continuou a empurrar a porta, eu atrás da porta e a bebê a chorar. Então nisso meu esposo, não sei como é que tentou se soltar e puxou o advogado do proprietário. Foi aí que eu consegui trancar a porta. Então por pouco a porta não nos batia novamente. Eu não sei como é que eu não caí em cima da bebê. Foi Deus mesmo, porque por pouco eu estava quase em cima da minha filha. Então foi quando aí meu esposo, ele correu, foi à polícia, sabendo que nós já estávamos trancados dentro de casa em insegurança. Então foi quando os policiais vieram. A primeira coisa que os policiais perguntaram foi, onde é que está o mandato? Ele não apresentou o mandato. Então perguntou, por que o senhor está a arrombar a porta dos outros? Então foi quando ele disse que a igreja não está a pagar. Então o policial disse, por que não vão cobrar o valor à igreja? Ele disse, nós vamos cobrar o valor à igreja. E a igreja disse que não tem nenhum vínculo. E a própria igreja liga para mim a perguntar se o pastor já saiu da casa. Então foi quando o policial perguntou, a igreja liga para perguntar se o pastor já saiu de casa? Ele disse sim, liga para perguntar e diz que não tem nenhum vínculo. E eu pergunto, por que a igreja preocupa-se conosco ao ponto de perguntar para o proprietário, para o advogado proprietário da casa, se nós já saímos do imóvel? O pastor diz não ter dúvidas que está a ser alvo de perseguição por parte da IURD. Estou a ser perseguido sim com a Igreja Universal, porque eu não sei, porque quem causou tudo isso foram eles. Eu simplesmente me recusei a fazer a vasectomia. E eu fui ao tribunal em busca dos meus direitos. Fui ao tribunal em busca dos meus direitos e graças a Deus o tribunal foi a favor. Em 2 processos que nós remetemos foram julgados a favor. Então é nisto que eles, não sei, que... Bom, eu neste momento temo até pela minha vida. Tenho medo até de sair na rua. Porque de tudo isso que aconteceu, se amanhã verem que eu fui atropelado ou foi porque tem uma bala perdida, temo, portanto, qualquer coisa que for acontecer, porque não é normal. Não é normal o que está a acontecer. Quer dizer, nós não podemos ter sossego. Já nos mandaram embora. Estamos a passar extrema necessidade.
Estamos a passar extrema necessidade e mesmo assim não basta. A pergunta que se coloca é: quem deve despejar o pastor do imóvel? É o advogado do senhorio ou os órgãos da justiça? Moisés Tembi é natural de Maputo e não tem famílias na província de Tete, e a pergunta é: qual será o destino deste pastor?